Estamos começando a gravar esta que é a nossa quinta e penúltima aula desta matéria denominada Síntese do Antigo Testamento. Quinta aula da nossa matéria Síntese do Antigo Testamento. Hoje é quarta-feira, 12 de julho de 2023, quarta-feira. Isso aí, você está na turma das quartas-feiras do curso básico em teologia. E hoje é quarta-feira, 12 de julho de 2023, matéria Síntese do Antigo Testamento, quinta aula. Anote aí, já estávamos falando agorinha há pouco, nós vamos, a partir da próxima aula, né, vai ser a última aula da matéria de síntese do Antigo Testamento, e teremos no finalzinho, perto de 9h30, 9h40, a nossa provinha. Mas a partir da próxima aula, quarta-feira, dia 19, até o dia 20 de setembro, ou a terceira quarta-feira de setembro, nós vamos começar as nossas aulas no horário daqui dos Estados Unidos às 8h30. Por quê? Por causa do verão. E o verão traz um pequeno inconveniente, assim podemos dizer, não inconveniente, uma situação que temos que entender, né? Os irmãos trabalham muito, é normal, né? O verão o sol ainda está no alto, pelo menos aí na área do norte dos Estados Unidos, que é muito normal, né? Os irmãos em Massachusetts, Connecticut, o sol está ainda pino. Então, há uma tendência dos irmãos trabalharem até um pouco mais tarde. Então, para facilitar esse lado de vocês, vamos então mexer no horário, vamos começar 8h30, mas vamos manter até a terceira quarta-feira do mês de setembro, né? Depois disso, a gente volta ao horário normal de 8h15, ou seja, então nossas aulas estariam reduzidas em 15 minutos, nada mais, terminaríamos normalmente às 10 horas, ok? Então, estão me entendendo, gente? Estão me entendendo? Só para facilitar o lado dos irmãos que trabalham muito no norte dos Estados Unidos para não terem maiores inconvenientes. Então, anote aí. Então, a partir da próxima aula, dia 19 de julho, começaremos às 8h30, mantendo a finalização, se Deus quiser, às 10 horas, horário aqui dos Estados Unidos. Que Deus abençoe. Obrigado, irmã Daniele Militão, milita forte, né? E chegou lá de Poços de Caldas, né? Friozinho, mas está aí, firme e forte, irmão Kleber, Deus abençoe, irmã Isabel. Hoje a irmã Isabel está mais tranquila, graças a Deus. Corre para lá, corre para cá, mas graças a Deus hoje a irmã Isabel está bem mais tranquila. Pastora Darlete e irmã Angélica, que acabou de chegar, está ali correndo, né? Para fazer uma comidinha para sua tropa. Ela tem uma tropa, né, de filhos que não é brinquedo. É guerreira, é mulher que corre para lá, corre para cá, faz comida aqui, vai para lá, arruma a casa e está ali aparecendo para participar da nossa aula, graças a Deus. Página 20 da nossa apostila, página 20. Isso, a Era dos Primórdios. Já adiantamos um pouco do assunto na aula passada. Nós vamos, então, desenvolver uma boa parte deste assunto, certo? E vamos também falar um pouquinho sobre o dilúvio, né, como um dos eventos ou acontecimentos mais marcantes do Antigo Testamento. Página 20. A Era dos Primórdios, o começo de tudo. Isso envolve os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis. O espaço de tempo da criação do mundo até aproximadamente 2000 a.C. Gênesis é o livro do princípio e contém a base de boa parte da teologia do Antigo Testamento. É o primeiro livro do Pentateuco, também conhecido por Torá. Procure não se esquecer. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Esse conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele é conhecido através de 2 nomes diferentes. É conhecido como Pentateuco, né, que é uma palavra grega, vem de penta, que é 5, e teukos, livros,
Então, é conhecido como os 5 livros, Pentateuco, e também é conhecido como Torá. Torá é uma palavra hebraica que quer dizer lei. Então, a base da lei judaica ou da lei de Moisés, ela está fundamentada nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Por isso que é conhecido os 5 primeiros livros através, entenderam? De 2 nomes. Pode ser Pentateuco, certo? Quer dizer 5 livros, ou pode ser Torá, que é uma palavra hebraica. Perfeito. É essencial compreender o conteúdo e a mensagem deste livro, ou seja, o livro de Gênesis, para estudar o restante da Bíblia. Gênesis não é um livro de ciências, embora os cientistas estejam corretos em investigar suas afirmações. Não é uma obra de biografias, apesar de aprendermos muito com a vida dos homens e mulheres descritos em suas páginas. Não é um compêndio de história, embora siga o caminho da história. É um livro de teologia, apesar de não ser organizado sistematicamente. O livro de Gênesis, então, tem de tudo um pouco. O único detalhezinho é que é um livro difícil de ser compreendido assim, à primeira vista, porque ele tanto começa com uma linha de uma narrativa seguindo a sequência do tempo, como ele pode começar assim, ó, e aí para no meio do caminho e depois dá uma volta para trás. E isso que causa um pouco de dificuldade quando você está lendo o livro de Gênesis. Você parece que está embalado, animado, né? Tentando acompanhar uma sequência cronológica no tempo e, de repente, dá uma parada ou dá uma freada. E aí confunde um pouco. Alguém já teve essa experiência? Está lendo o livro de Gênesis, você está embalado, animado, como querendo entender a linha do tempo. Mas, de repente, o livro dá uma freada em alguma parte, e aí te confunde, porque ele começa a falar de fatos que aconteceram um pouquinho mais para trás, e depois volta de novo a desenrolar a cronologia ou o desenvolvimento da narrativa. Quem já teve essa experiência ao ler o livro de Gênesis? Só eu que tive? Espera aí. Será que ninguém percebeu essa dificuldade? O livro de Gênesis tem essa dificuldade, tá? Se você nunca leu ele, os 50 capítulos, começa a lê-lo assim, pim, 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 pim. Vai chegar no momento que você parece que está seguindo uma sequência. Ele para, ele dá uma interrupção brusca. E não é uma, não são 2, não são 3, são várias interrupções. Então você tem que ficar preparado. Quando estiver lendo o livro de Gênesis, você vai encontrar um mínimo de 10 ou mais interrupções. O que seriam essas interrupções? Você está lendo como fosse uma sequência narrativa e, de repente, para e volta para trás. Volta anos, depois volta de novo na frente. E isso realmente causa um pouquinho de confusão. Deixa eu só dar uma dica para você se lembrar do que eu estou falando. Quando você está lendo o capítulo 11, 12 e 13 de Gênesis, você encontra esse problema. Preste atenção. Quando você lê o capítulo 11, 12 e 13 do livro do Gênesis, quando fala sobre a chamada de Abraão, a história vai para frente, para e volta para trás e depois volta de novo. E isso causa dificuldade, porque se a gente lê esses 3 capítulos como fosse uma sequência, vai causar problema na nossa compreensão. Por isso que temos que ter redobrada atenção na leitura do livro do Gênesis. Por isso que aqui estamos falando, né? Não é um livro de ciências, embora está cheio de fatos científicos. Não é um livro que traz obra de biografias, mas aprendemos muito com a vida, né, dos homens e mulheres que são narrados nesse livro. Não é um compêndio de história, ou seja, o livro de Gênesis não pretende ser, né, um manual de história universal, mas está cheinho de fatos históricos. Alguns deles vamos hoje conhecê-los, certo? Mas é um livro de teologia, só que ele não é organizado de forma sistemática, ou seja, organizado.
O texto de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, é a introdução da Bíblia como um todo. Se você quiser fazer um highlight, aonde está exatamente a introdução da Bíblia? Os 11 capítulos iniciais do livro do Gênesis. Então, esses 11 capítulos iniciais, ela é definitivamente a introdução de toda a Bíblia. Apesar de sucinta, isso é, apesar dessa introdução ser objetiva, essa seção cobre um período muito maior que o restante do Antigo Testamento, de Abraão a Malaquias. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeras referências que ampliam e expõem o significado dessa primeira parte. Esses capítulos são fundamentais para compreendermos corretamente toda revelação divina transmitida na forma escrita. Interessantíssimo. Então, apesar de que os 11 iniciais capítulos do livro de Gênesis serem a introdução da Bíblia como um todo, apresentam uma vasta quantidade de narrativas e acontecimentos incomuns que não encontramos em nenhum outro lugar da Bíblia. Virando a página, na 21, o principal objetivo do livro de Gênesis é contar a maneira e o motivo de Deus escolher a família de Abraão e fazer aliança com ela. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre Abraão. Alguém se lembra de Abraão? Como Abraão é conhecido na Bíblia? Vamos lá. Abraão, cada personagem na Bíblia é conhecido por uma frase, é conhecido por um apelido ou por um acontecimento que marcou a sua vida ou a sua história nas páginas da Bíblia Sagrada. Como é Abraão é conhecido na Bíblia? Vamos lá, alguém se lembra? Pai da fé, pastor. Pai da fé, isso. Josué como grande guerreiro de Israel, concordam? Moisés como o grande legislador e libertador do povo de Israel, e Abraão foi conhecido como o pai da fé. Minha pergunta, outra pergunta já explorando a pessoa de Abraão. Qual era a nacionalidade de Abraão? Abraão era o quê? Hebreu, africano, Abraão era europeu, Abraão era chinês, Abraão era australiano. Qual era a nação da qual procedeu Abraão? Vamos lá, alguém se lembra? Ele... Caldeia, pastor. Caldeia. Abraão era caldeu. Então, Abraão não era hebreu. Importante. E tem pastor aí que está no YouTube ensinando. Abraão, o grande hebreu. Repete, e repete. Coisa mais engraçada, né? Eu estou lá ouvindo, assistindo o vídeo e o camarada repete de novo. E ele repete 3 vezes, parece que ele está me ouvindo. Meu Deus! E pensa que um camarada conhecidíssimo nas redes sociais, não vou dizer o nome por respeito, né? Mas um dia você vai encontrar o vídeo dele no YouTube e vai esticar o ouvidinho e vai até conversar com ele no vídeo, né? Repete, por favor. E ele repete 3 vezes. Abraão, o grande hebreu. Aonde está escrito que Abraão era hebreu? Ou porque ele nasceu em Ur dos Caldeus. Ele era caldeu. Na época, a nação mais idólatra daquela região do Oriente Médio. Idólatra aos extremos. Eles tinham mais de 1.200 deuses. Né? E esta foi uma das razões que Deus decidiu tirá-lo de Ur dos Caldeus e fazê-lo cabeça de uma nação que, mais adiante, 2 gerações à frente dele, se tornou a nação de Israel. Né? Na verdade, lembre-se que Abraão foi escolhido para ser o cabeça dessa nação, mas a nação de Israel ela passa a existir a partir dos filhos de seu neto. Quem foi o neto de Abraão? Que gerou um conjunto de filhos
e a partir desses filhos nasceu a nação de Israel. Quem se lembra? Jacó. Jacó. Então, Jacó foi o neto de Abraão, e como vocês se lembram, Jacó gerou 12 homens, 12 filhos e uma filha, Dina. Então, a nação de Israel, oficialmente, ela nasce, ela passa a existir tanto na história universal como na história bíblica, a partir de Jacó, ou melhor especificamente falando, dos seus 12 filhos. Perfeito. Deus fez, então, uma aliança com Abraão, né? Chamada Aliança Abraâmica. Nessa aliança, definitivamente, Abraão se tornaria cabeça de uma futura nação, que, como acabamos de falar, é a nação de Israel. Mas, escutem que interessante, a razão do Antigo Testamento, ela foi estabelecida em uma outra aliança. Porque quando nós falamos Antigo Testamento e Novo Testamento, a palavra testamento significa pacto, aliança, convênio, acordo. Procure não se esquecer disso, tá? A palavra testamento, ela está ligada com aliança, está ligada com acordo, convênio, pacto. O Antigo Testamento teve várias alianças. A primeira, na verdade, foi a adâmica, com Adão. Se vocês se lembram, lá no Jardim do Éden. A segunda foi a noética, com Noé. Deus, nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco desta aliança noética ou noânica, que através desta aliança, Deus decide nunca mais destruir o mundo através de águas, certo? Isso foi muito importante. E foram várias alianças, várias. Infelizmente, não teremos muito tempo para desenvolver o teor dessas alianças, mas teve uma aliança de tantas outras do Antigo Testamento e marcou. E as alianças tinham como base duas coisas. Por uma aliança ser considerada autêntica, genuína, tinha que existir dois elementos que traziam autenticação. É como um documento. Eu posso escrever um documento, mas ele é considerado autêntico a partir do momento que eu assino o documento, concordam? E eu coloco um carimbo, seja um carimbo marca d'água, seja um carimbo de tinta. Então, nenhum documento ele é considerado autêntico se primeiro não houver uma assinatura e depois um carimbo. A primeira aliança, ou o primeiro testamento, ou o Antigo Testamento, teve várias alianças, mais de 5. Cada aliança era marcada por dois elementos autenticadores. Quais seriam esses dois elementos? Vocês conseguem se lembrar? Eu sei que você já leu muito isso ao estudar a Bíblia, por estudar o conteúdo do Antigo Testamento, embora estamos fazendo uma viagem rápida, não é? Por isso que essa matéria é chamada de síntese do Antigo Testamento. Se você pegou a apostila e já deu uma folhadinha nas páginas que estão a seguir, você vai se lembrar quais são esses dois elementos que autenticam, não é? Fazem com que cada uma dessas alianças sejam consideradas legítimas, verdadeiras, autênticas. Quais seriam esses dois elementos? Alguém se lembra? E eu tenho certeza que vocês já ouviram isso até em pregações. Tenho absoluta certeza, só que não está vindo à memória agora.
Quem costuma dar uma O olhadinha sangue, nas... pastor. O O sangue. quê? O sangue. Repita. O seu som está bem sufocante. Eu não estou conseguindo lhe ouvir direito, irmã Angélica. Tente repetir, por favor. É o sangue, pastor. Sangue. Primeiro elemento que marca a autenticidade de uma aliança. Sangue. Sem sangue não há... Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, sangue, anote aí, é o primeiro elemento que autentica. É como se fosse uma assinatura, me acompanharam? Tá? Assim como um documento precisa de uma assinatura e de um selo, ok? Ou de um carimbo, as alianças do Antigo Testamento, todas elas foram autenticadas por sangue. Sangue. Ligada ao sangue, preste atenção, isso aqui vai ser fácil agora. Ligada ao sangue tem um elemento. Qual é esse segundo elemento? Que está ligado ao sangue. Vamos lá. Então, o primeiro elemento, derramamento de sangue. Segundo elemento, que está ligado a esse sangue. Vamos lá. Agora vai ser fácil. Sacrifício, pastor. Oh, irmã Angélica está no invisível, mas ela está entrando na minha cabeça. Sacrifício. Sacrifício, esses são os dois elementos: derramamento de sangue e sacrifícios. Não se esqueça disso. Nenhuma aliança é considerada legítima se não houver derramamento de sangue e um grupo de vários sacrifícios. Todas as alianças, que foram mais de 5 no Antigo Testamento, passaram por este processo. Não houve uma exceção. Agora, acompanhe aqui essa outra pergunta. Essa pergunta aqui vai ser a chave de ouro. De todas as alianças, que foram dentro do Antigo Testamento, teve uma. Ela foi a mais importante de todas, a mais importante. Por quê? Porque ela criou um impacto espiritual tão forte, tão grande, que ela se refletiu profeticamente dentro do Novo Testamento. Todas, obviamente, exerceram uma influência dentro da história do Novo Testamento. Mas esta aliança foi a mais importante. Tamanha importância desta aliança que ela foi uma sombra da profecia sobre uma aliança que existiria dentro do Novo Testamento. Qual foi esta aliança? Foram Abraão, várias. pastor. Abraâmica. Não. Essa foi como um voo direto dentro do Novo Testamento. É como o Antigo Testamento nessa aliança fosse a profecia e o cumprimento dentro do Novo. A semente da mulher será que esmagará a cabeça da serpente? Não. É Isaías? Não. Nossa, tá difícil, hein? Não, eu tenho absoluta certeza que vocês sabem, não está vindo à mente. Isso chama-se treinamento, tem treinamento. Para trazer a memória. E olha, eu vou dar 75. Pronto, para animar, para a mente ficar animada. 75. Qual que é a aliança, meu Deus? De todas as alianças do Antigo Testamento, teve uma. Essa foi a mais tão importante que ela foi a sombra profética de uma que se cumpriu assim, em linha reta, no Novo Testamento. Nossa! Todas as alianças tiveram um certo cumprimento no Novo, mas o cumprimento foi quase que exato, quase que, digamos, sombra e espelho. Foi como uma espécie de um espelho, exato, de um espelho. Você vai se surpreender, e eu sei que você sabe, só não está conseguindo trazer a memória. A de Moisés? Oh, Jesus da glória! Pastora Darlete, fecha a bênção, fecha a bênção, fecha a bênção. Fecha a bênção?
Fecha a benção. É por aí, é por aí. Vamos lá, fecha, fecha, Ah, mas explica. eu já Por quê? comecei, agora eu não sei o outro. Ai, não faça isso comigo, não. Se a Não, meu senhora Deus, de Moisés, não vai, pois, acredito que a senhora não consiga explicar. Ai, Jesus, essa mesmo, mas agora Não, eu peraí, preciso peraí. entender por que de Moisés. Por quê? Meu Deus. Ah, Ah, porque Moisés pastor. simbolizou Jesus, Mosaica, tirando o ela é povo do Egito, mosaica, pastor. tirou o povo do Egito. Deixa eu ouvir a pastora, porque a pastora Darlete é que está com a benção na mão por enquanto. Está Ó, correto. Agora, Moisés teve um simbolizou fato, Jesus. escute, teve um fato que marcou, que deixou bem claro. É exatamente a aliança mosaica, a aliança de Moisés. Mosaico, isso, aliança Mas qual mosaica. foi o fato? O fato, teve um fato que marcou de tal maneira que ela foi a projeção da profecia para o novo. Teve um fato. Deus, qual que é o fato? Ai, A pastora, entrada de Canaã, a entrada do povo em Canaã, não, a não, morte não, de não, não, Moisés lá em cima, a morte de Moisés. não, 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 papai, não, não, pastor. Eu preciso ganhar eu esse não apetite. acredito. A Ai, meu senhora Deus, fez isso peraí. aqui, ó. A senhora pegou a garrafa, mas não bebeu da água. Oh, my God. Lamentavelmente, não posso Ó, lhe dar os 75. É de fato a aliança mosaica, mas anote aí. Qual foi o fato que marcou a aliança mosaica a travessia do Mar profeticamente? Vermelho? Não, 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 não. A Ah, instituição da Páscoa. oh, Quando o my God. cordeiro foi Não, mas pelo menos a metade sacrificado. você tem que me dar, que eu entrei na metade. Eu entrei na metade. Não, a senhora entrou no 35. terço, não entrou no... Eu sei que a senhora é judia, tem um bom espírito de negociação, mas agora que essa aqui não dá para negociar. Mas fica tranquila, eu vou lançar outra que a senhora vai pegar assim, ó. E não vai Ah, da Páscoa, perder, não ia tá? lembrar, não, Anotem pastor. aí, foi a Mas peraí, aliança pastor. mosaica, Sim, aliança mosaica através do sacrifício do cordeiro, que é do marcou Cordeiro. a primeira Oh, eu Páscoa. lembrei do Cordeiro. Mais Jesus, antes. ele institui a ceia baseado na Páscoa judaica. Oh, lembre-se que Jesus come a Páscoa com seus discípulos e ali ele institui a Verdade. ceia do Senhor. Então, É. a ceia do Senhor é o fato que marca a segunda aliança. Nós vamos estudar isso na matéria síntese do Novo Testamento. Então, a primeira aliança, a mais importante, é a mosaica, a de Moisés. E o fato é o sacrifício do cordeiro, que vai direto na pessoa do Senhor Jesus lá no Novo Testamento, né? Porque ele fala, né, da Páscoa. Esse aqui não pode de forma nenhuma ser esquecido. Uma pastora vai pegar, eu creio que ela vai pegar ainda hoje. Eu vou jogar outra que ela vai fazer assim, ó. E aí não tem como, ninguém vai arrebatar da mão dela, que vai vir na mente, vai fluir. Mas parabéns, pastora, a senhora está. Só não conseguiu desenvolver a ideia, mas Não vocês vão consegui desenvolver a pensar ideia. direito, né? Mas tá bom. Isso, mas eu sei que a senhora sabe, a senhora tem aí um baú cheio de coisa boa guardada na sua mente. Mas Amém. vamos lá. Entenderam então a importância das alianças e que a cada aliança ela tem a sua autenticação através de sacrifício, ou seja, sangue e sacrifício, sangue e sacrifício. Nenhuma aliança ela é confirmada tanto no Antigo como no Novo Testamento sem ter sangue e sacrifício. A diferença é que no Novo Testamento só teve um sacrifício e um derramamento de sangue, percebem? Que foi a morte de Jesus. O sangue de Cristo foi suficiente, o sacrifício foi o suficiente e não teve repetição de outros novos sacrifícios. Percebe a diferença? Então, o Antigo Testamento teve vários sacrifícios, vários derramamentos de sangue, tudo apontando para quem? Para Jesus no futuro. Mas a Páscoa, a aliança mosaica, a aliança protagonizada por Moisés, não é? Foi a mais importante, foi a mais decisiva, né? Foi a mais determinante. Perfeito. Continuando aqui na página 21.
O período inicial da criação pode ser resumido da seguinte maneira. Na aula passada, nós demos aquele pontapézão, né, forte, falando sobre os períodos da criação, né? Hoje nós já não teremos condições de repetir esse conteúdo, correto? Vocês viram que eu fiz a postagem dos 3 livros no grupo. Quem já viu lá no grupo a postagem dos 3 livros? Isso. Os que puderem adquirir daqueles 3, pelo menos o primeiro, né, the Remarkable Birth of the Planet Earth, não é? O notável nascimento do planeta Terra, rapaz, você vai ficar assim, fantástico. Os 3, quem puder ter os 3, excelente. Mas se você não pode ter os 3, ou tem uma dificuldade muito grande de ler em inglês, o primeiro vai te tirar o sono, vai te deixar com a mente, ó, dando 2.000 voltas. É muito lindo porque é tudo 100% comprovado com a narrativa bíblica. É ciência bíblica, ciência bíblica, ciência bíblica. Lindo, lindo, lindo. Tá? Eu estou até pensando, né, se vocês não conseguirem, eu vou conseguir para dar de presente para cada um de vocês, pelo menos esse livro. Pelo menos esse livro, vou correr atrás. Né? Então, eu vou esperar 1 mês mais. Se ninguém conseguir, né, esse livro, eu vou correr, que eu tenho um pastor na Califórnia que ele consegue, não sei como, tirar qualquer livro difícil que você não consiga nos Estados Unidos, não sei de onde ele consegue, mas ele consegue. Eu fiquei 11 anos atrás de um livro, não conseguia de jeito nenhum. Aí me indicaram esse pastor, ele me conseguiu em 2 dias. 2 dias, já me ligou, pastor, vai chegar na sua casa amanhã por FedEx. Chegou em 24, eu fiquei de boca aberta. Falei, da onde esse homem tira esses tesouros, né? É um segredo, ele não me diz. Não, pastor, me diz o local que eu... Não tem problema, eu pago até 2 vezes, mas não, esse é o meu segredo de Estado. Eu ajudo algumas livrarias que, quando estão passando por aperto, né, elas gritam para mim, eu em 24, 48 horas, eu ajudo elas a saírem do sufoco. Então, você me avisa, vamos esperar aqui 1 mês, tá? Se de hoje é 1 mês, ninguém conseguir esse livro, fala comigo que eu vou providenciar para você um presente. Vai ser um desses livros, né? Que é o Remarkable Birth of the Planet Earth. Vamos lá. Vamos, então, entrar nessas 4 narrativas que estão aqui da página 21, e eu vou falar só um pouquinho mais em detalhes sobre o dilúvio. O relato da criação, já falamos bastante isso na aula passada. Não podemos datar ao certo quanto aconteceu a criação, né? Datar exatamente não, mas já trabalhamos com datas aproximadas, né? De 25 a 20 milhões de anos. O livro de Gênesis não tem o objetivo de fazer ciência, mas ele apresenta ciência, mas sim mostrar que existe um Deus e que ele criou todas as coisas. O relato da origem do universo é simples, mas se você entra nos detalhes, você observa que ele é profundo. Ele ressalta, em particular, a atividade criadora de Deus manifestada na Terra. Declara a existência de Deus que criou o universo e a vida que nele existe. Afirma claramente que o Senhor formou todas as coisas e que sua criação é boa. Então, isso aqui é um resuminho para você entender de forma bem simplificada. Aí vem a queda e as suas consequências. Um dos temas centrais de Gênesis é a introdução ao pecado no mundo e seu impacto sobre a história humana. O texto deixa claro que o pecado original, aquele que todos nós nascemos, é o desejo de ser o dono de si mesmo, o desejo de ser como Deus. Fala-se muito do chamado pecado original, pecado original, pecado original. Então, qual é o pecado original? É o desejo. É o desejo de sermos parecidos com Deus. Em alguns casos, até mais do que Deus. Tá? Então, o pecado original é aquilo que levou o homem a se independizar, se separar de Deus, porque o objetivo de Deus a nos criar é fazer-nos o quê? Dependentes para com Ele. E o pecado original quebrou esta dependência, né, do ser humano para com Deus. Até os dias de hoje você vê isso. Né? Nós, como seres humanos, temos um sentido natural, por causa do pecado de Adão e Eva, de independência para com Deus.
Mas quando somos salvos em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos ensina o que? Dependência. E entre nós é um negócio difícil depender de Deus muito, porque vai contra a nossa natureza pecaminosa. É uma das razões que Deus permite as nossas tribulações, as nossas provações. Ninguém gosta de passar por prova, por luta, por tribulação, mas tem esse lado altamente benéfico. Pastor, está doendo a minha prova, está doendo a minha luta, está doendo demais a minha tribulação. Mas, irmãos, tem um lado aí altamente positivo. Qual é? Ensinar-nos dependência para com Deus. E não me diga que é fácil depender de Deus, que não é. Vai contrária à nossa natureza humana e pecaminosa, que é estarmos o mais distantes possíveis de Deus. Quando estão me entendendo, gente? Quando estão me entendendo? Ninguém gosta de passar por prova, muito menos eu. Mas olhando para a Bíblia, é o que nos ajuda, não é? A recuperarmos a dependência para com Deus. E a queda teve as suas consequências, né? Esses dias estava ouvindo um aluno de uma outra turma reclamando: pastor, eu vou dar uma coça no Adão. Por quê? Quando chegar lá no céu, eu vou machucar o Adão. Mas por quê? Porque ele criou o trabalho, foi por causa do pecado dele que foi gerado o trabalho. Não. Se você ler com atenção o capítulo 2 do livro de Gênesis, antes de Adão pecar, ele já trabalhava. Mentira! Então você não está lendo a Bíblia. Ficou decepcionado. Eu mostrei para ele, ele se assustou. Perdão. Eu passei por cima desse versículo. Está lá em Gênesis capítulo 2, que Deus deu o quê? A Adão a responsabilidade de lavrar, de cuidar do jardim do Éden. Alguém já leu esse texto? Está lá no capítulo 2 de Gênesis. Isso, irmãos. Então, trabalho não é pecado. O problema foi depois, que diz a Escritura que Adão, com o suor do seu rosto, iria ganhar o quê? O seu pão. A terra seria amaldiçoada, produzindo espinhos, abrolhos e cardos. Ou seja, o pecado de Adão e Eva trouxe uma sequência enorme de maldições. A mulher, né, passou a dar criança, dar luz debaixo de dores. Diz a Bíblia: multiplicarei as dores da tua concepção. Ou seja, a mulher tinha, olha que interessante, dores ao dar à luz no momento do parto. Mas diz a Escritura que Deus faria o quê? Multiplicar essas dores. Então, é uma sequência muito grande de consequências. Nós vamos ler algumas delas. Essa aqui é interessante, Gênesis capítulo 3, rapidinho. Isso aqui é muito chamativo. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo de número 3. Versículo 11. Quando a situação começa aqui, ó. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesses? Aí começa um problema, né? O homem empurrando com a barriga, o homem jogando o sentido de responsabilidade para outro. O homem não admite, nós somos assim. Pisamos na bola, erramos, fracassamos e procuramos sempre buscar um culpado, um bode expiatório. Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, tá aí, Adão tirando o corpo fora, ela me deu da árvore, eu comi. Aí Deus vai lá em cima da mulher. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: olha a mulher tirando o corpo fora, jogando a culpa em quem? Na serpente. A serpente me enganou e eu comi. Aí Deus vai em cima da serpente. A serpente tinha alguém para jogar a bola? Não. Então a serpente ficou mal. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, mal. Aí começam as maldições. Maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos.
Pelo texto, nós subentendemos, né, que a serpente era uma mascote, era um pet. Não sei se você já entrou aqui nos Estados Unidos em casas. As pessoas têm cachorro, gato e passarinho. Já entraram em casas assim que tem cachorro, gato e passarinho? Mas já entraram em casas que tem aquela serpente branca chamada Python? Meu Deus, aqui na Flórida já entrei em duas. Estou sentado assim na casa do irmãozinho em Cristo, daqui a pouco um negócio gelado, enroscado na minha perna. O que é isso? Não pode ser um gato me lambendo, não tem jeito. Gente, isso aconteceu comigo há 2 meses. Eu estou lá sentindo aquele negócio gelado na minha perna. O que é isso, Senhor? Aí, no que eu sinto a pressão, eu falo, não é possível. Não pode estar acontecendo isso comigo. Gente, eu fiquei entrei em parafuso, eu baixei a cabeça bem devagar. Quando eu vi, era uma serpente enroscada na minha perna. Eu não acredito acontecendo isso comigo. Aí o dono da casa, calma, pastor, ela é tranquila. Chamava-se Sabrina. Sabrina, vinha cá pro papai. E ela levantou a cabeça e obedeceu e foi. Mas ela se enroscou até na altura do meu joelho. Meus irmãos, eu sou cardíaco, mas como Deus me guardou, minhas irmãs, eu pensei que eu ia ter um infarto ali. Ela foi subindo, na altura do meu joelho, e ela obediente. Eu falei, Deus! Quando eu falei isso com a minha esposa, e você sobreviveu? Claro, Deus estava comigo. Pensou, se eu fosse ter um ataque cardíaco ali, o dono da casa ia ter um trabalho, né? Me levar para a ambulância, fazer o meu sepultamento. Por que eu estou dizendo isso? Hoje as pessoas aqui, não sei aí em Massachusetts, mas aqui é normal. Tanto que quando eu vou numa casa que eu não conheço, a primeira coisa eu pergunto, vem cá, lá tem o quê? Passarinho, periquito, calopsita, gato, cachorro ou serpente? Já me disseram, não, tem 2 em casa, então não conte com a minha visita. Se você tem uma serpente Python, porque eles aqui consideram pet, não é mascota. Alguém sabia disso? Que é muito normal em algumas casas terem serpente? É normal para quem gosta, não é para mim, não. E aí, você teria uma serpente na sua casa? De forma que... Meu Deus, mas tem pessoas, né, que cuidam de serpente como fosse... O presbítero da minha igreja tem uma cobrona, aquela bicha que tem mais enorme, tem escorpião preto, tem aranha, tem só bicho assim, violento mesmo, tá amarrado. Graças a Deus que eu nunca... com todo respeito, olha, entenda bem o que eu vou dizer. Deus, Com muito respeito a esse presbítero, eu creio que ele tem um problema. Verdade. Eu acho que esse presbítero, também eu falo com muito respeito, minha irmã, muito respeito mesmo. Não estou desmerecendo nem desonrando esse homem de Deus, mas ele tem um sério problema. Isso não é comportamento, a menos que ele seja um veterinário ou um biólogo, aí justifica. Mas se ele não é um veterinário, não é um biólogo, o que Não, leva não é ele a nada ter... disso. Ah, bom, então ele tem um problema, minha irmã. E ele gosta de falar quando ele vai pregar. Aí, porque o escorpião preto fez isso, a minha cobra fez aquilo, Não, não sei o minha que lá, irmã, mais da minha desculpe. aranha que voou de um lado para o outro. Minha irmã, desculpe. Eu entendo que gostos são gostos, na verdade. A gente deve respeitar, né? Se você gosta de amarelo, andar de amarelo, vermelho e roxo na rua, vestido, temos que respeitar. É estranho, né? Mas ter esse tipo de animais em casa quer dizer o quê? Tem problema. Tem, não é possível, não justifica. A menos, como eu acabei de falar, se fosse um biólogo, um veterinário, até se entende, mas não é biólogo, não é veterinário, então qual a razão? Que vai ter escorpião, aranha, serpente. É um negócio, bom, deixa quieto. Quando eu for na ilha, me mantenha longe, eu não quero nem passar na entrada da casa desse irmão. Misericórdia, me deixa quieto. Já era ditado, né, pastor? Cada doido com as suas manias. Isso não é doido, não, meu irmão. Ainda tem um outro nome, que eu não quero falar para não dar a entender que eu estou ofendendo ou de jeito. Isso não é doido, não. Nem é maluco. Tem outro nome que eu não. Eu estou querendo. Estou tentado em falar esse nome, mas não vou dizer não, por respeito. Aí, vou orar por esse servo de Deus, para que Deus tenha misericórdia, porque, meu Deus, cada. Ai, deixa quieto. Mas vamos lá. O verso 14 nos diz, então, que Deus lançou uma maldição sobre a serpente. Maldita és,
entre todos os animais domésticos. O que isso quer dizer? Que a serpente é um animal doméstico. Olha que interessante, por isso que eu mencionei essa situação, né? Que hoje as pessoas têm a serpente como um animal doméstico, mas ela está amaldiçoada. E o és entre todos os animais selváticos. Ou então essa serpente, ela era tanto animal doméstico como selvático. Agora, olha essa parte aqui do texto. Essa aqui chama muita atenção. Ó, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Entenderam? Antes da maldição, com certeza a serpente não rastejava sobre o seu ventre e não comia pó. E o Animal Planet, há 2 anos, fez uma pesquisa que eu fiquei impressionado. Um reptologista, né, que é um especialista no estudo dos répteis, fazendo várias autópsias, né, dissecações de serpentes, descobriu algo que a maioria desses cientistas nunca viram e observaram. No interior do corpo de toda e qualquer serpente, existem vestígios que, num passado remoto, ela possivelmente tinha tido patas. Então, esses cientistas reconstituíram desenhos via computador mostrando que, provavelmente, no passado muito distante, as serpentes eram parecidas com os crocodilos. Claro, os crocodilos têm 4 patas, mas as serpentes lá no remoto passado poderiam ter tido de 6 a 8 patas. Olha só, tipo uma centopeia, né? Uma centopeia. Então é bem interessante. Isso já está provado cientificamente. Então vai de encontro ao que a palavra de Deus nos ensina, né? Que a maldição de Adão e Eva fez com que a serpente perdesse as patas. Uau! Aí vem o 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí a maldição vem na raça humana, ou seja, o homem estaria debaixo da autoridade do pecado, mas esse pecado seria esmagado pela descendência da mulher, Jesus Cristo. Olha o 16, me acompanha aqui comigo, 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Existia dores, existia sofrimentos na gravidez da mulher? Claro, mas o pecado de Adão e Eva multiplica esses sofrimentos. Em meio de dores darás à luz filhos. Isso quer dizer que a mulher não tinha dores para conceber. Que interessante, né? Podia ter uma dúzia de filhos numa boa, sem dor nenhuma. Hoje é complicado, hoje é dor em cima de dor. E outra coisa, gente, se você olha aqui com atenção no verso 16, lá embaixo, a última parte. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Mas não era assim? No momento que Deus criou Eva da costela de Adão? Não. O nome mulher, olha interessante, o nome mulher no hebraico é Isha, e homem é Ish. Isha quer dizer feito do barro para estar do lado, e não para ser governada. Então, o pecado de Adão e Eva rebaixou moral e espiritualmente a mulher. Continua sendo a ajudadora idônea? Claro, não deixou de ser, mas ela perdeu a posição espiritual de estar lado a lado, ombro a ombro. Observa isso com atenção, a última parte do verso 16. O teu desejo, ou seja, o teu querer, não é mais teu. Esquece. Agora o teu querer está nas mãos do teu marido. E ele vai te governar. Não se trata de machismo, irmãos. Entenda? Alguém está me entendendo? Isso aqui não é machismo. Isso aqui é a consequência do pecado de Adão e Eva.
e mais ainda, foi o vacilo, né? A falta de vigilância de Eva. Ou você pensa que a serpente poderia ter atacado primeiramente Adão? Claro, muita gente se questiona, por quê? A serpente não foi em cima de Adão, foi em cima de Eva. Porque a serpente percebeu, a mulher é mais sensível, a mulher é mais observadora, e a mulher tem um poder de influência sobre o homem enorme. Então é em cima dela que eu vou. Porque se eu for em cima do homem, ele vai argumentar. Mas da mulher, ela não vai argumentar. Ela é mais sensível. Mas eu vou, ó, envolvê-la. Impressionante isso. E isso, quando eu há muitos anos li esse texto, eu observei. Uau! Olha o 17. E Adão disse, e Adão, né? Aí Deus falando para Adão, visto que atendeste à voz de tua mulher, sobrou para Adão, gente. Vocês pensaram que não ia sobrar para Adão? Sobrou para Adão. E comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás o sustento durante os dias de tua vida. Hoje assim, ó, para você ter o pão de cada dia, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Que Deus nos dê graça. Como é difícil, gente. Tanto vocês, irmãs que trabalham, os irmãos que trabalham, é isso aqui, é difícil. Tem dia que eu tenho certeza que a pastora Darlete deve pedir, Senhor, misericórdia, eu vou desmontar. Tem dias que a nossa irmã Angélica, que acredito que ela não trabalha tão pesado como a maioria das irmãs, mas ela tem uma tropinha abençoada aí. Tem, Senhor, eu não aguento. Minha tropa aqui não é fácil, não. Tem dia que eu sei que irmã Isabel, irmã Isabelle, irmão Kleber, ó, tem dia que parece que... Não tem dias que você pensa que vai desmontar, não vai aguentar, por causa da pressão do seu trabalho? Claro que sim, irmãos. Ou você pensa que isso também não acontece comigo? Não, o pastor está no bem bom. Você está enganado. Eu, no bem bom. Eu passo aqui dentro desse escritório fechado de 12 a 16 horas por dia. Eu não, só vou para ir ao banheiro e comer. Não é, aqui eu não estou reclamando, entenda? Mas eu não passo aqui o bem bom, não. Ó, dizendo que é tudo fácil. Graças a Deus, eu sou agradecido pelo trabalho que Deus tem me confiado. É difícil no mundo, choro muito aqui dentro, mas eu também louvo a Deus, agradeço e sou abençoado pela presença de Deus que me dá graça. Tem horas que eu paro, eu não estou aguentando, Senhor. Quando entram as chamadas telefônicas, cheio de problemas dos alunos, Senhor, misericórdia, me ajuda a parar um pouquinho, porque aí paro para orar, para interceder, para clamar, peço sabedoria. Falei, Senhor, eu não sou mais um menino de 20 anos. Vou fazer 64. Aí eu não tenho o vigor do irmão Kleber. Irmão Kleber tem saúde para dar e vender, tem vigor. Olha, eu sou um homem de meia idade. Não estou reclamando, Senhor, mas me ajuda. Gente, todos nós passamos fadigas nos nossos trabalhos. Mas graças a Deus, não é que até aqui o Senhor tem, ó, pegado bem forte nas nossas mãos. Amém, irmãos? O bom de tudo é que o Senhor tem pego forte na minha, nas suas mãos, e você pode dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Foi a culpa daquele caboclo chamado Adão, mas estou aqui sustentado pela graça e misericórdia de Deus. Versículo 18. A terra, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então o homem perdeu muitos privilégios depois da queda, ou seja, ganhou problemas em cima de problemas. Aí nós temos o dilúvio, está aqui o próximo fato, que é registrado em Gênesis 6:11, e a Torre de Babel. Eu vou destacar daqui a pouquinho um pouquinho sobre o dilúvio. Os descendentes de Noé permaneceram por um período muito longo em uma única região, contrariando a ordem divina de se espalharem sobre a terra. Resolveram construir a Torre de Babel
na planície de Sinear. Mas Deus interveio e pôs fim àquele empreendimento ao confundir as línguas. Consequentemente, a raça humana se espalhou pela terra e deu assim cumprimento à intenção que Deus tinha originalmente para a humanidade. No capítulo 10, vemos os descendentes de Noé se distribuindo geograficamente. Então, irmãos, o projeto de Deus está lá em Gênesis. Vamos em Gênesis capítulo 1. Vamos entender isso aqui. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 28. 27 e 28, para você entender melhor. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. 28. E Deus os abençoou, ele lhes disse, olha que importante isso aqui, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora procure, procure não se esquecer do que Deus diz aqui a Adão e a Eva. Sede fecundos, ou seja, frutificai, multiplicai-vos, cresçam, e enchei a terra, se espalhem, e sujeitai-a. Essa foi uma ordem. Mas a Torre de Babel, o que é que ela vem, acontece? Ela contraria essa ordem. A Torre de Babel leva o homem a não considerar essa ordem de Deus quando eles decidem a construir uma torre num só lugar. Uma torre que concentre toda a população da terra num só lugar e que toque os céus. Isso foi uma afronta ao próprio Deus 100%, porque foi uma desobediência franca, aberta, rasgada a essa ordem. Alguém está me entendendo? Aí vem Deus e confunde as línguas, né? Imagina o camarada lá, me dá esse tijolo, digamos que fosse um português, me dá esse tijolo, por favor. Aí o outro, né, respondendo em inglês, what do you want? O que você quer? Aí começou a ter um desentendimento. Aí o camarada já falando inglês, fala com o outro, what's he speaking? O que ele está falando? Aí vem o outro, que questo ragazzo in parlare con me? Já está falando em italiano. Aí começa a confusão. Aí o outro, je ne comprends tous les blagues. Está falando em francês, não entendo o que você está me dizendo. Depois o outro, já está falando em ucraniano. E aí, irmãos, a confusão se instaura. E ninguém consegue entender ninguém. Aí, por fim, vem lá o outro caboclo e spreche Deutsch, was nicht gut. Estou falando que... Está falando em alemão, mas ninguém está se entendendo com ninguém. E aí, pronto. Todo mundo foi obrigado a se espalhar na face da terra e aí estabelecerem, né, os seus povos, as suas raças e as suas etnias. A propósito, alguém se lembra? Lá no Novo Testamento acontece um fato bastante parecido. Alguém se lembra? Bem parecido. Alguém se lembra desse fato? Parecido demais. Vamos lá, se alguém consegue se lembrar. Foi no Pentecoste, pastor. E qual foi a semelhança do fato lá em Pentecoste? Que ele estava falando em outras línguas. Não apenas a questão, mas teve um outro fato. Não apenas a questão das línguas, mas lembre-se, Deus deu uma ordem, né? Para que eles frutificassem e se espalhassem por toda a terra. Lembra-se disso, claro, né? Mas no Novo Testamento também teve algo parecido, nesse aspecto em particular, não na questão das línguas, mas com respeito a obedecer a Deus sobre uma ordem. Lembra-se ou não? Ou vocês não estão lembrados? E Deus também deu uma ordem, e ela não foi cumprida. Ela não foi cumprida? Não foi. Deus... Está me acompanhando? No Antigo Testamento, Deus deu uma ordem, e acabamos de ler essa ordem, né?
frutificar e multiplicar, encher a terra e dominar. Essa foi a ordem. No Novo Testamento acontece algo parecido. Deus dá uma ordem e ela não é cumprida. Deus deu essa ordem para a igreja e a igreja não cumpre. Quando E fala por todo sobre... mundo, É isso que eu falo. Não, e por quando todo mundo fala... pregar o evangelho a toda criatura? O que Quase, será quase, salvo? O que será quase, salvo? pastora, quase. Tá difícil hoje, pastora. A senhora está pegando na garrafa, mas não está bebendo da água. Tá difícil. Irmã Isabel, por favor, irmã Isabel começou a pegar lá. Vamos, Isabel, Diga. vai. Quando Deus fala, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, e os confins da terra. Isso, irmã. Isabel! Oi, irmã Isabel! 75 leva para casa, sorria, Jesus te ama. 75, ô papai do céu, está aqui, irmã Isabel, 75 pontos. Jesus ordenou, igreja de Jerusalém, não fiquem parados. Vocês vão ser minhas testemunhas, sim, aqui em Jerusalém. Mas vocês têm que sair para a Judéia. Vocês têm que sair para Samaria. Vocês têm que sair para os confins da terra. A igreja obedeceu? Não. A igreja levou quase 40 anos quietinha. Quase, 32 anos, 32, 33 anos. Sabe quando a igreja começou a se mover? Depois do martírio de Estevão. Jesus dá ordem lá em Atos capítulo 1, só em Atos capítulo 7, a partir do martírio de Estevão, no verso 58, que a igreja se move. Isso nós vamos estudar na próxima matéria. Percebe? A semelhança. Eu tenho uma pergunta. Faça. Exemplo. Tipo assim, quando Noé saiu da arca, assim, eles falavam uma língua também só, né? Sim, falavam um só idioma. Os idiomas aparecem a partir do capítulo 11 do livro de Gênesis. Quando Noé sai da arca, se a irmã se lembra, né? É o capítulo 8. Então ali toda a terra fala uma só língua. Aí eles falavam aramaico, né? Não, o ugarita. Essa aí que eu queria saber. O ugarita é o idioma mais antigo. Do ugarita sai o hebraico, o aramaico, o caldeu, o sumério e o copta. Porque é a base mais antiga de todos os idiomas. Eu sei disso porque quando eu estudei filologia, né, que é o estudo dos idiomas, na Universidade de Oxford, quando eu estava fazendo a minha cátedra de História Geral, ali eu aprendi que o ugarita é o idioma mais antigo da face da Terra. Não se fala hoje o ugarita. Para não dizer que não se fala, é considerado um idioma morto, e só 2.300 pessoas falam ugarita no Kuwait, lá no Golfo Pérsico, bem no sul do Iraque. E é uma tribo, né, nômade de beduínos, né? Então são pessoas que transitam nos desertos ali do Oriente Médio, e são em torno de 2.300 pessoas, não mais do que isso. Mas do ugarita veio desdobramentos de todos os demais idiomas. Então, possivelmente, Noé, seus descendentes falavam, né, o ugarita. Depois de Gênesis, capítulo 11, sim, aí tem o desdobramento de todos os demais idiomas. Deixa eu dar uma rápida passagem no dilúvio, porque nós temos que corrigir hoje os exercícios, né? Somos obrigados, né, a corrigir os exercícios. Deixa eu fazer uma rápida passagem sobre o dilúvio. A narrativa do dilúvio nós vamos encontrar nos capítulos 6 e 7 do livro de Gênesis, tá? Isso aqui eu vou ser bem rápido, porque já são 15 para as 10. Creio que vocês já leram a narrativa do dilúvio. Olha só. Todos estão vendo aqui o PowerPoint? Todos? Isso eu já coloquei lá no grupo. Noé entrou na arca com 600 anos e saiu com 601. Quantos dias Noé passou na arca? É a pergunta. A Bíblia nos deixou luz a respeito de como era a contagem de tempo naquela época?
Veja o gráfico e pesquise na Bíblia. O dilúvio começa no segundo dia, aliás, no 17º dia do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Está ali em Gênesis capítulo 7, versículo 6. Começa a chuva, mas antes disso, Noé entra na arca 7 dias antes da chuva. 7 dias depois começa a chuva. Essa chuva dura 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites, a chuva para. E aí ocorre um espaço de tempo de 110 dias, ou seja, 110 dias depois que param as chuvas, as águas do dilúvio começam a diminuir. Mas, na verdade, transcorre um lapso de tempo de 150 dias entre o começo da chuva e quando a arca para exatamente no Monte Ararat, porque segundo Gênesis 8:4, a arca para no Ararat no 17º dia do no sétimo mês do ano 600 da vida de Noé. Transcorrem-se, então, um lapso de tempo de 377 dias. Olha que interessante isso aqui. Ou seja, esses 377 dias é o tempo total do dilúvio, que vai sendo dividido em 74 dias entre a arca no Ararat e quando aparecem os picos dos montes. Depois mais 40 dias, até quando Noé abre a janela e solta um corvo, e depois uma pomba. Depois mais 50 dias, quando Noé remove a cobertura da arca. E depois mais 56 dias, olha que interessante isso aqui, quando Noé sai da arca em Gênesis 8, 14, 16. Quando isso acontece, é o dia 27 do segundo mês do ano 601 da vida de Noé. Então, o período do dilúvio total foram de 377 dias, né, com duas divisões importantes, uma de 150 dias e outra de 220 dias. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: considerando a contagem de tempo dos primeiros 150 dias, correspondendo a 5 meses de 30 dias, os antediluvianos tinham uma contagem de tempo semelhante aos dias de hoje, porque era considerado o calendário judaico. E o calendário judaico ele seguia pelas fases da lua e não pelas estações do ano, como nós somos acostumados a usar a nossa contagem de tempo, porque o nosso calendário é o juliano-gregoriano, e o juliano-gregoriano seguia pelas 4 estações do ano, né? Inverno, verão, primavera, outono. Já o calendário judaico, ele seguia pelas fases da lua, 4 minguante, 4 crescente, lua nova, lua cheia. O calendário judaico tem 360 dias no ano, o nosso tem 365 a 366. Então, todos esses dias que a Bíblia narra sobre a cronologia do dilúvio tem uma grande aproximação com o nosso calendário, apenas as pequenas diferenças que eu acabei de falar. A maior de todas as diferenças é a contagem do calendário hebraico, né? Os judeus contam segundo a história universal desde a criação do mundo, que é uma diferença de 4.760 anos, né? Enquanto nós estamos no ano de 2023, os judeus estão no ano 5.783. Perfeito, meus irmãos. Vamos então para a correção dos exercícios. Na próxima aula a gente vai fazer o fechamento da matéria, continuando, né, com os patriarcas. Aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre Abraão, Isaque, Jacó, tá? Então, na próxima aula, para fechar a nossa matéria de síntese do Antigo Testamento, vamos aí começar com os patriarcas,
fazer o fechamento dentro daquilo que puder e vamos até encostar sobre o tabernáculo. Também não teremos condições de entrar em maiores detalhes sobre o tabernáculo. Vamos, então, corrigir os exercícios. Acreditamos que temos o bloco 2 e o 3. Confere? Temos que corrigir o bloco 2 e o Já 3. corrigi dois, pastor. Primeiro, Então, segundo. somente o bloco 3, só o bloco 3, perfeito. Obrigado, irmão. Nosso irmão está ligado, por isso que quando eu for a Massachusetts, eu tenho que buscar ter 1% do cérebro, né, do nosso irmão, né, Kleber. Eu tenho que apanhar 1% do cérebro do irmão Alan, né, aquele cérebro ali está fresco demais, hoje ele não pôde, né, por circunstâncias. Eu tenho que pegar 1% do cérebro do irmão Leandro, né, tenho que ter aquele cérebro, 1% só, eu estou feliz da vida, né, de repente, né, vou tentar negociar o cérebro da pastora Darlete, do irmão João, da irmã Isabel, eu vou ficar melhor, gente, né? Da irmã Angélica. Se eu tenho 1% da cabecinha de vocês, eu vou longe, graças a Deus. Bloco 3, vamos lá. Bloco 3. Bloco 3 dos nossos exercícios. O livro do profeta Isaías acentua de modo especial a doutrina de Deus, sua onipotência, sua onisciência e seu amor redentor. Essa declaração, ela é certa ou errada? X. Certa, X. Número 1, certo, X. 2, Isaías foi provavelmente martirizado pelo rei Manassés, brutal e depravado filho de Ezequias. Isso por volta do ano 680 a.C. Esta declaração é certa ou errada? X. Certa, outro X. 3. O prolongado ministério de Jeremias estendeu-se desde 625 a.C. até poucos anos depois que Judá deixasse de ser um estado, em 586 a.C. Certo ou errado? Certo. Certo, X. 4. O primeiro lamento de Jeremias descreve o desastre em maiores minúcias e ressalta que a destruição da cidade é juízo divino sobre o pecado. Certo ou errado? Certo. Errado. Ó. Errado, ó. 5. O livro de Ezequiel relata a atividade de um profeta durante o exílio de Israel na Síria. Certo ou errado? Errado. Errado, porque era em Judá. Então, ó, errado. 6. Os primeiros capítulos de Daniel narram certas experiências dos jovens judeus que fazem parte dos primeiros cativos judeus na Babilônia. Certo ou errado? Certo. Certo, outro X. 7. Os 4 reinos de Daniel formaram-se de acordo com a profecia. O 5º reino espera seu cumprimento por ocasião da segunda vinda de Cristo. Certo ou errado? Certo. Certo, outro X. 8. O livro de Oséias apresenta-nos a intensa rogativa de um gigante espiritual profundamente consagrado à tarefa de salvar a nação pecadora. Certo ou errado? Certo, X. 9. O ministério de Joel teve menor êxito do que o de muitos dos outros profetas, pois a falta do perdão de Deus fez que o povo endurecesse o coração. Certo ou errado? Errado. Errado. Ó. 10. Sobre o respeitável manto da prosperidade material, Amós põe a descoberto a massa putrefata do formalismo religioso e a corrupção espiritual. Certo ou errado? Certo, X. 11. Obadias resume o significado da relação de Edom e Israel na história da salvação e, ao fazê-lo, revela um aspecto do dia do Senhor e do reino de Deus. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, X. O coração magnânimo de Deus, que perdoa os pagãos arrependidos, estabelece nítido contraste com o espírito estreito e intolerante de Jonas. Certo ou errado?
Certo, X. 13. Os 3 primeiros capítulos de Miqueias declaram os juízos de Deus contra Edom e Moabe e o desastre iminente que está à espera dessas nações. Certo ou errado? Errado. Errado. Ó. 14. O estilo literário de Naum é a um tempo poético e profético, harmonizado à vívida linguagem metafórica com o estilo rude e direto da declaração profética. Certo ou errado? Certo, X. 15. Abacuque reafirma sua confiança no Deus de sua salvação por meio de uma das mais emocionantes confissões que encontramos na Bíblia. Certo ou errado? Certo, X. 16. Sofonias procura inspirar em seus ouvintes o temor do dia do Senhor e lhes roga que se arrependam. Certo ou errado? Certo, X. 17. Ageu termina sua mensagem confirmando a escolha divina do governador Neemias e apontando seu significado messiânico. Certo ou errado? Errado. Errado. Ó. 18. Zacarias, profeta contemporâneo de Ageu, consagrou-se como este a tarefa de promover a obra do templo. Certo ou errado? Certo, X. 19. Zacarias poderia muito bem ter vivido até presenciar as importantes vitórias alcançadas pela Grécia sobre os persas nos anos de 490 a 480 antes de Cristo. Certo ou errado? Certíssimo, X. Finalmente, 20. Malaquias anuncia a vinda do dia do Senhor. Seria um dia glorioso para os justos, mas um dia de destruição para os iníquos. Certo ou errado? Certíssimo, X. Para quem perdeu o bonde, a carruagem. Vamos repetir. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, certo. X. 4 e 5, erradas. Ó. 6, 7 e 8, corretas. X. 9, ó, errada. 10, 11 e 12, corretas. X. 13, errada. O. 14, 15 e 16, corretas. X. 17, errada. O. 18, 19 e 20, corretíssimas. X. Tudo conferido, povo? Conferido? Maravilha! A provinha vai conter 7 questões. Vou tirar um pedacinho do bloco 1, um pedacinho do bloco 2 e outro pedacinho do bloco 3. E ninguém vai ficar triste e machucado. Vai todo mundo dar glória, 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 porque 7 é o número da perfeição, tá bom? Ninguém vai suar, ninguém vai transpirar, mas vocês vão ter que estudar os 3 bloquinhos, né? O bloquinho 1, o bloco 2 e o bloco 3, e repito, vão aparecer apenas 7 questõezinhas. 10 horas da noite, 22 horas, chegamos ao final. Tudo certinho, povo abençoado? Isso, vamos agradecer a Deus. Já estarei na próxima segunda-feira, se Deus quiser, despachando a nova apostila aí para vocês, né? Síntese do Novo Testamento, uma matéria que também vai ser maravilhosa. A gente vai entrar, ó, ao mesmo tempo, numa curta viagem de 6 aulas, mas também numa profundidade maravilhosa, que vocês talvez Pastor, nunca... eu já fiz. Já fez? Tem certeza? Confere lá.
Confere lá. Foi Se a minha fez, primeira matéria. então nós não teremos a nossa irmã, a O Alan também já Isabel. fez. O Alan também já fez, lembra-me perfeitamente. Então, vocês vão estar fechando, então, o curso básico. Vou conferir isso direitinho durante essa semana. Pastor, eu creio também que eu já fiz esse daí. Confira, por favor, né? Me dê esse Conferi aqui. espaço de tempo, então, do- de hoje até sábado, eu vou também estar fechando Kits aqui do do Novo meu lado os Testamento? boletins. Isso, eu vou estar fechando os boletins de hoje até sábado. Aí eu quero que vocês me confiram se fizeram realmente essa matéria, eu vou bater também aqui direitinho. Se fizeram, então eu não envio o material para vocês, aí vocês então vão esperar 2 semanas, só 2 semanas, para entrar no curso médio, né? Porque nós vamos abrir uma nova matéria no curso médio. Caso vocês queiram, claro, passar para o curso médio, aí eu já vou fechar a grade das notas do curso básico, né? Do curso básico. E a gente está pensando em fazer a formatura do curso básico, se Deus quiser. Queríamos fazer em novembro, mas surgiram nos últimos dias uma série de problemáticas que eu não vou poder conseguir fazer. Queria muito. Então, nós vamos fazer no mês de março, e vai ser em Connecticut, porque estamos com problemas de conseguir local em Massachusetts. O local que nos colocaram como disponível deu para trás. Infelizmente, deu para trás. E para alugar um local está muito caro. Está mais de $1.200, $1.500 em qualquer lugar dentro de Massachusetts. E nenhuma igreja está abrindo as portas para nós. Está bem difícil, está bem difícil. A gente já bateu em 6 portas de 6 igrejas. Sim. Eu sei de um lugar que cobra 1.200, um salão enorme, em Randolph, Massachusetts. Lugar bom, a Igreja 1.200 Batista. ainda está apertado, porque Igreja teríamos que Batista. cobrar. Não, Eu já ouvi falar, teríamos que cobrar tem um uma valor igreja um pouquinho... também que é do lado desse salão, que é 450. Posso olhar para o pastor se eu quiser. Dê uma olhadinha, embora já em Connecticut eu já consegui um local grande, que cabem 2.000 pessoas, e ontem o pastor da igreja metodista de Bethel, ao lado de Danbury, já me deu por $500 fechado. $500. Não, Já então pode pegar. Está mais acessível, está mais acessível. Entende? Porque a gente vai cobrar dos alunos o valor de $100 por coquetel, certo? E a escola, por fora, vai ter que pagar $500 para o local, né? Ou seja, Massachusetts está muito caro. Tem que ser numa muito igreja, caro. pastor? Como? Tem que ser dentro de uma igreja? Não necessariamente, mas um espaço que caibam com tranquilidade 200 pessoas, com 200 por causa dos convidados, entende? Que tenha um espaço que caibam de 200, não precisa ser uma igreja, né? Eu estou procurando, está muito difícil, muito difícil. Os preços estão... Mas esse é um bom preço, hein? Esse de 500 aí tá excelente. Cabem 1.500 pessoas, $500, 1.500 pessoas. Eu conheço essa igreja, já estive lá, uma igreja metodista na cidade de Bethel, ao lado de Danbury. Então, quem está de Massachusetts vai viajar em torno de 2, 3 horas, mas eu creio que não vai ser dor de cabeça, não, que vai ser um festão bonito, né? Vamos ter mais de 50 alunos. Alunos formar, né? Vamos ter mais de 50 alunos que vão se formar, exatamente. Do básico, aí no caso vai entrar alguns de vocês, né? Do médio, e vamos ter um outro grupão do bacharel. Tá bom, pastora Darlete e irmã Isabelle? Me confirmam, então, até sábado. Se definitivamente essa matéria foi fechada por vocês, eu vou conferir aqui do meu lado, e aí eu não envio o material, e aí vou dar as instruções para vocês trabalharem para dentro de 2 semanas, entrarem na virada da matéria do curso médio. Maravilha? Vamos acabar aqui, terminar nossa aula. Vai ser bom demais, pastora Darlete lá no médio, né? Vai encolher um pouquinho aqui a turma Glória da quarta. a Deus. Mas Deus é bom, né? Deus vai mandar mais alunos aqui para o básico, e aí é a rotatividade da vida, né? Fico feliz que vocês fizeram isso aqui. Vai entrar vocês mais fizeram gente. isso. Pode deixar Se que vai Deus entrar quiser, gente no meu se lugar. Deus quiser, Deus abençoar, e a turma não vai parar. Daqui a pouquinho está lá o irmão Kleber indo, e aí vai embora. Aí vai ficar só um grupinho pequeno, por enquanto, até Deus mandar mais alunos. Gente, muito obrigado de coração. Irmão Kleber, pastora Darlete, nossa irmã Isabelle, que provavelmente, né, já quase 90% já vão estar viajando, né, com o irmão Alan ali para o médio.
Aí continua conosco nossa irmã Angélica Bonjú, nossa irmã Daniela. A irmã Daniela também está na finalização. Irmã Isabel também está quase já fechando. Irmão João falta pouquinho, ou seja, essa turma aí está faltando pouquinho para fechar, mas vamos ter uma nova, se Deus quiser. Obrigado pelo esforço que cada um de vocês colocaram. Quero agradecer a você que já fez o pagamento da mensalidade do mês de julho. Se ainda não fez, até o dia 30 está em bom tamanho. Muito obrigado, Deus os abençoe. Vamos agradecer a Deus, né, com a palavra de oração, nossa irmã Isabelle. Irmã Isabelle, por favor, abra o seu áudio e estará, então, fazendo esta oração final de agradecimento. Vejo todos vocês na próxima aula, dia 19 de julho, se Deus quiser, 19 de julho, com o fechamento desta matéria, certo? E com a nossa provinha no final, entre 9h30 e 9h40, 7 questõezinhas apenas. Mas, Isabelle, por favor, nos agradecendo com uma palavra de oração. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, gostaríamos de te agradecer, ó Deus, por esse dia maravilhoso e por essa aula repleta de Graças te tanto damos, Deus. conhecimento, ó Deus. Senhor, eu te peço, ó Pai, que continue a abençoar a vida do pastor Luiz, ó Pai, Em que se nome de preparou, tem Jesus. se preparado para trazer essa aula maravilhosa para a gente. Cuida dele, da família dele, da casa dele, da esposa e do filho, ó Deus. Também, ó Pai, Aleluia. quero te pedir que abençoe os irmãos que esteve presente, que tiraram um tempo para estar aqui aprendendo mais da tua palavra. Aleluia. Abençoe aqueles que também não puderam estar, ó Deus, por algum motivo, ó Pai, que abençoe cada um, ó Deus. Senhor, te pedimos também para que essa escola, Pai, continue a prosperar, que venha mais pessoas sedentas Em para nome de aprender mais e Jesus. mais da tua palavra, Em Pai. nome de Senhor, nos dê uma Jesus. noite abençoada de sono, ó Deus, que o teu Espírito venha estar conosco nesta noite. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema, não se esqueça, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, Disciplina. seriedade, seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. Diminua. É necessário que ele cresça é É necessário que necessário ele que ele cresça. e que eu diminua. Eu Que eu diminua. É necessário que ele que ele cresça É necessário que ele e que eu diminua. que eu Mas a diminua. Deus, o que nós damos a ele, a honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês. Bom descanso, ótima semana. Vejo vocês quarta-feira próxima, dia 19, se Deus quiser. Muito obrigado. Bom descanso, bom sono, semana abençoada. A paz do Senhor para todos.